Se em um ponto da história, Hollywood foi a epítome do show business, a terra das oportunidades que promete fama e glória para aqueles que eles bravem, hoje ela se tornou um antro que se aproveita do talento e criatividade de muitos, em prol dos interesses de poucos, no caso, os grandes estúdios de cinema. Mais do que isso, Hollywood se tornou uma das máquinas de propaganda mais efetivas dos últimos tempos, onde cada nova produção tem demonstrado interesse evidente em disseminar agendas e ideais políticos, não por moralidade, mas sim pela busca de atrair o tipo de público e lucro potencial vindo dele, mesmo que às custas da qualidade das produções em si. No vídeo de hoje, vamos conhecer a origem do pedaço de terra nos arredores de Los Angeles que viria a se tornar um monopólio do entretenimento moderno e como hoje é vista como um meio de propaganda decadente e insincera. E se você também deseja fugir dos padrões hollywoodianos e ter uma visão elegante sobre obras do cinema, TV, animes e muito mais, considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse conteúdo e ativar o sino das notificações, para ficar informado sempre que lançarmos novos vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para se tornar o cenário maior do cinema americano, Hollywood contou com uma ajuda externa e inesperada. Thomas Edison, o brilhante inventor que criou, dentre outras coisas, a lâmpada fosforescente, também foi fundamental para a indústria cinematográfica com a invenção do cinetoscópio, a primeira câmera funcional. Ciente do potencial lucrativo de seus inventos, o cientista logo tratou de patentear boa parte deles, e com o cinetoscópio não foi diferente. Além disso, projetores, rolos de filmes e outros acessórios fundamentais para o cinema da época estavam sob seus direitos, e portanto, dependiam de sua autorização. Essa situação gerou uma limitação evidente, que em muitos casos era resolvida dentro dos tribunais pela violação dos direitos autorais. Eis então que grandes donos de cinema e estúdios decidiram apostar em Hollywood, tanto para escapar dos empecilhos legais envolvendo criações de Edison, quanto pelo clima favorável e melhor custo-benefício que a nova terra oferecia. Dentre os que apostaram na localização está Louis B. Mayer, criador dos estúdios MGM, e que conquistou grande sucesso ao usar os lucros obtidos com os negócios de seu pai para comprar e montar sua própria rede de cinemas pelos Estados Unidos. Para angariar plateias, Louis direcionou seu foco para a parte mais humilde dos cidadãos, focando em filmes para a família e com temática religiosa, o que se mostrou um grande acerto e primeiro sinal da manipulação das massas através da arte e entretenimento. Mas, seu maior sucesso viria de um dos filmes mais controversos de todos os tempos, O Nascimento de uma Nação, de 1914. De conteúdo extravagante e racista, a obra que transforma a Ku Klux Klan em heróis arrecadou uma fortuna nas bilheterias, o que permitiu a Louis Mayer expandir seus negócios e criar uma agência para recrutar novos talentos em Nova York, além da já mencionada MGM em Hollywood. Histórias semelhantes ocorrem para a criação de outros grandes estúdios, como a Warner, Paramount, Fox e a RKO, que praticamente monopolizaram as grandes produções de cinema e que foram um dos poucos ramos que conseguiram enfrentar e até mesmo lucrar durante a crise de 29. Com tamanho poder e influência, os executivos perceberam que Hollywood não era apenas uma fonte de dinheiro, mas também uma marca ao qual poderiam transmitir qualquer mensagem e convencer seus espectadores dela. Foi dessa maneira que grandes produções da época convenceram atores e atrizes iniciantes e talentosos a buscarem oportunidades em Hollywood, mesmo que às custas da exploração e assédio físico e moral em cláusulas de contrato abusiva. Não obstante, ideais políticos passam a ser doutrinados e até mesmo buscou-se, através do cinema, recrutar jovens para o exército americano, pois a propaganda ganhava ainda mais força quando transmitida por meio de uma obra supostamente voltada para o entretenimento. Embora estejamos falando de 50 anos no passado, a situação hoje se mostra a mesma, apenas executada de outra forma. E como já se tornou notório, tanto entre seus defensores quanto detratores, essa transformação do cinema hollywoodiano em propaganda política e ideológica vem atingindo de maneira consciente as atuais produções da gigante Disney, tendo criado um monopólio para chamar de seu, com as bem-sucedidas compras de franquias como Star Wars, Indiana Jones e os heróis da Marvel. A mega corporação do Mickey Mouse tem deixado bastante claro suas intenções com o público, utilizando de marcas famosas e personagens aclamados para esse fim. Mas para entender como a situação chegou a tal ponto, é preciso destacar a trajetória de seu atual CEO, Bob Iger. Tendo iniciado sua carreira de baixo na televisão, seu esforço e busca pela ascensão o levariam ao comando da Disney, ficando responsável, dentre outras coisas, pelo direcionamento de recursos para as produções cinematográficas da empresa. Sua primeira passagem no cargo rendeu grandes frutos, e dentre suas maiores conquistas, a Disney adquiriu a Pixar em seu momento auge, criou o bilionário universo cinematográfico da Marvel, trouxe Star Wars de volta aos holofotes, além de outras aquisições de peso, como a compra da 20th Century Fox. Ao centralizar uma parcela considerável de marcas e empresas voltadas
voltados para a mídia e o mercado do entretenimento, a Disney de Bob Iger não apenas expandiu seus lucros, como também criou para si um veículo de potencial ilimitado para transmitir qualquer mensagem que fosse de seu interesse, seja político, bélico, cultural ou social. Como exemplos disso, podemos ver o contexto militar no roteiro de Homem de Ferro 2, em que o governo americano se mostra mais adequado para manusear a tecnologia armamentista de Tony Stark, ou em Capitão América Guerra Civil, em que os Vingadores se veem no direito de interferir nos assuntos de países estrangeiros. A estratégia funcionou, e enquanto a Disney buscava implantar em seus consumidores normas e padrões sobre como eles deveriam agir, pensar e no que acreditar, em contrapartida ela teria os lucros advindos da maior parcela possível de público. Não apenas pelas bilheterias, mas também por assinaturas em serviços de streaming, vendas de bonecos e merchandising, e claro, de ingressos para seu parque. No entanto, como todo negócio lucrativo atrai os olhos famintos de seus sócios, a Disney passou a priorizar o retorno pecuniário, autorizando produções massivas em suas franquias de sucesso, mesmo que em detrimento da qualidade. Graças a isso, se viu uma enxurrada de filmes, séries de animações de super-heróis, além de remakes, reboots e sequências de franquias clássicas e que se pensava estarem encerradas. Porém, como era previsível, a qualidade do roteiro, direção e até mesmo do CGI veio a cair drasticamente, como uma grande parte dessas produções repetindo fórmulas, apresentando efeitos visuais sem polimento e criando uma sensação incômoda de déjà vu, pois todo novo filme produzido segue a mesma narrativa, estilo e intenções de seu antecessor. O resultado disso foram os lançamentos de diversos filmes com baixo valor artístico, sem originalidade e que desperdiçam grandes talentos em roteiros sem valor algum. Ao menos, a conta aos poucos está chegando e nos últimos anos a Disney vem amargando fracassos consecutivos com suas franquias de sucesso. E o que antes era um público ávido, mais vem perdendo o interesse e preferindo gastar seu suado dinheiro com algo mais substancial e inovador, sobretudo no cinema independente. Esse cenário preocupante, entretanto, não é exclusivo da Disney. Outras grandes corporações como a Warner, a Universal e a Sony tentam seguir o mesmo caminho. E enquanto já foram prometidos universos cinematográficos dos brinquedos da Mattel após o sucesso da Barbie, outros como o universo de vilões do Homem-Aranha e do DCU vêm amargando prejuízos milionários. Felizmente ou infelizmente, a precária criativa e artística das produções atuais hollywoodianas tem escancarado o caráter manipulativo de grandes estúdios como a Disney, tal como foi décadas atrás, no início de Hollywood. O politicamente correto, a ideologia woke, a perseguição religiosa, o antagonismo político, estas e outras temáticas estão contidas em todo e qualquer blockbuster atual. Para mascarar a hipocrisia manipulativa, os grandes estúdios tentam incluir na mente dos espectadores a ideia de obras modernas, altruístas, de grande relevância social e cultural, e qualquer um que antagonize essa ideia e não concorde com o que é passado é relegado à infâmia e ostracismo, através de atos de repreensão, como os famigerados cancelamentos, além de termos como fantóxicos, machistas, nerdolas, dentre outras formas de ofensa gratuita que só demonstram como a intolerância permeia os dois lados da moeda. Inclusive, o maior sucesso comercial desse ano, Barbie, só torna essa hipocrisia ainda mais flagrante. Taxado como um filme de grande importância social devido ao seu papel de defesa e reconhecimento do público feminino, o que adveio de mais relevante na obra foi o quanto as vendas da boneca foram impulsionadas, demonstrando que, independente das intenções que seus realizadores expressam em entrevistas e conferências de imprensa, a real intenção é só uma: obter o máximo de lucro aos grandes estúdios através da manipulação da mente do público em comprar os bens e serviços que eles oferecem. Diante do exposto, é visível que Hollywood, enquanto a terra do cinema, se tornou uma das formas de propaganda mais lucrativas já criadas, pois através do aproveitamento de indivíduos talentosos e franquias de sucesso garantido, somado à alienação das massas e um modo de produção visando a quantidade e não a qualidade, tem conseguido disseminar os interesses de grandes executivos e moldar os rumos da sociedade, visando única e exclusivamente o dinheiro, poder e influência sobre tudo e todos. Ainda assim, a situação está começando a tomar rumos diversos, ao que originalmente pretendido, e o público, com o mínimo de senso crítico e opinião própria, vem apontando a falta de qualidade e más intenções do cinema blockbuster atual, boicotando as produções que seguem com esse padrão e optando por obras mais autorais, genuínas e de valor artístico incontestável. Se nada for feito para mudar esse quadro e dar aos consumidores não só o que eles desejam, mas sim o que precisam, mais notícias sobre fracassos e bilheterias, baixa procura de merchandising e queda de assinaturas de serviços de streaming se tornarão cada vez mais recorrentes, e os prejuízos atingindo marcas bilionárias. No fim das contas, nem mesmo a propaganda com mais recursos e alcance consegue ser efetiva se as intenções foram direcionadas única e exclusivamente aos interesses dos que controlam os meios de produção, e não daqueles a quem tudo realmente importa, o público consumidor. E aqui encerramos mais um vídeo. Esperamos que todos tenham apreciado e reforçamos a importância de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. Nos veremos em breve, abordando mais temas de nível.
elegante.